Olá, meus queridos amigos, queridos irmãos em Cristo Jesus. Você que é estudante do Seminário Paulo Leivas Macalão, você que gosta de teologia, estudar a Palavra de Deus, estamos aqui dando continuidade ao nosso segundo encontro para o estudo da matéria Paracletologia, o estudo sobre o Espírito Santo. Esta é uma proposta de apresentar fundamentos, dessa doutrina tão importante sobre a pessoa do Espírito Santo. E estaremos estudando logo a seguir a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, notadamente na vida de Cristo e na vida dos homens. Com certeza teremos muito a aprender sobre como ele age dentro de nós, por nós, em nosso favor e para a nossa salvação. É um prazer muito grande estar conosco e nos acompanhe nesse ciclo de estudos. A atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento é uma doutrina extremamente importante para nós e é muito importante identificarmos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, entendendo que para um judeu o Espírito Santo, a compreensão sobre o Espírito Santo não era muito clara. O Novo Testamento ele nos trouxe uma luz bem ampliada sobre esse personagem, a terceira pessoa da Trindade, e nós vamos ver que já desde o Antigo Testamento é clara a sua atuação, a sua participação nos vários processos aí inerentes à divindade, e nós vamos ver aqui algumas áreas muito importantes com relação à atuação do Espírito Santo. A primeira área muito importante é a sua atuação como Espírito Criador. Como terceira pessoa da Trindade e por seu poder o universo e todos os seres foram criados. Lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E no versículo 2, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa informação sobre a ação do Espírito Santo sobre a face das águas nos leva, ou pode nos levar a ter uma melhor compreensão quando analisamos uma galinha chocando seus ovos e ali está gerando vida, Da mesma forma, o Espírito Santo estava ali gerando vida na face da terra, porque é o seu papel criador. Às vezes, quando nós observamos a afirmação de que Deus é que criou os céus e a terra, nós não podemos esquecer que realmente Deus criou os céus e a terra, mas nunca podemos esquecer de atrelar o conceito desse Deus ao conceito de uma trindade, apesar de ser Deus único, mas a trindade operando. E nesse processo da criação, nós vemos toda a trindade envolvida. Quando analisamos o versículo do Evangelho de João, no capítulo 1, nós vimos que com relação a Jesus, que é chamado de Verbo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos ali a segunda pessoa da Trindade, a pessoa de Jesus, participando do processo da criação, assim como certeza o Pai e também o Espírito Santo. Então o Espírito Santo atuou ativamente no processo da criação. O Dr. Dênio nos ensina que o Espírito Santo, como divindade inseparável em toda a criação, manifesta sua presença pelo que nós chamamos as leis da natureza. Ele é o princípio da ordem da vida, o poder organizador da natureza, as forças mecânicas, a ação química, a vida orgânica nas plantas e nos animais, a energia relativa à ação nervosa, a inteligência e a conduta moral são apenas evidências quanto à imanência de Deus, da qual o Espírito Santo é o agente. Ou seja, ele está presente em todo esse processo da criação, em toda a perfeição da criação, como criador, como agente criador e também aquele que mantém e sustenta a sua criação. Um outro aspecto da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento diz respeito a ele como espírito dinâmico que produz. Ao criar o homem, o Criador teve por propósito formar uma sociedade organizada por Deus, que seria o seu reino. A ação dinâmica do Espírito Santo nesse reino atua na vida humana,
para formar duas classes de ministros, né? E isso já num segundo contexto. Nós sabemos que Deus já sabia que o homem iria pecar. E nem por isso Deus deixou, né, de atuar na vida do homem com o seu propósito eterno. E nesse sentido, já nesse novo estado do homem pecador, nós vemos aí Deus, através do Espírito Santo, atuando de duas formas. Os obreiros para Deus, que seriam os homens de ação, organizadores e executivos. E também temos um segundo momento, ou uma segunda atuação nos homens, no Antigo Testamento, seria os locutores para Deus, que seriam os profetas e mestres, homens que trariam à luz para os homens a vontade de Deus. Temos também agora um terceiro aspecto da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, que é o Espírito regenerador. Em decorrência da queda do homem, coube ao Espírito Santo atuar como agente da sua restauração espiritual. A sua presença, nós já vimos que já era percebida no Antigo Testamento, né, com características bem distintas do Novo Testamento. Então, nós já vimos que no Antigo Testamento era perceptível a atuação do Espírito Santo no homem. Quando nós lembramos que lá por ocasião do evento do dilúvio, antes de acontecer, Deus havia vaticinado: meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque as suas intenções são sempre más. Ou seja, o Espírito Santo já estava atuando ali no processo de convencimento e refrear a ação má do homem. Infelizmente, o homem ali, ele se endureceu e rejeitou, né, a atuação do Espírito Santo dentro do seu ser. Então nós vemos ali que o Espírito Santo já havia operado, já estava operando no Antigo Testamento, seja capacitando, seja orientando. O próprio Davi falou quando ele pecou naquela oração do Salmo 51, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E nós então observamos aí que essa atuação do Espírito Santo já era perceptível pelos adoradores. Lemos aquele episódio também em que Moisés, que era o homem capacitado para ser o líder do povo de Israel, cansado das suas atribuições, Deus permitiu então que 70 homens fossem selecionados e o Espírito que estava sobre Moisés, o Espírito que o capacitava, que era o Espírito Santo, então foi distribuído a sua porção por aqueles 70 homens. Então, era perceptível a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento na vida dos homens. Mas nós vimos ali que essa ação era de uma forma, né, mais operativa e não era tão acentuado. Havia certas limitações, certas restrições para alguns propósitos específicos, né? E nós vamos ver então uma segunda ação muito importante do Espírito Santo no Antigo Testamento, é que sua concessão representa uma bênção futura. Nós lembramos que ele tinha uma ação não muito acentuada no Antigo Testamento, mas tinha todos os homens que agiam pelo poder do Espírito Santo tinham convicção que é quando descia esse poder, essa ação, que eles realizavam os seus prodígios. Sansão sabia disso também. Mas nós vemos então que essa concessão, né, de uma forma uma efusão mais profunda, uma ação mais profunda e dinâmica do Espírito Santo, com mais liberdade entre os homens, era uma previsão futura. Os profetas, como Ezequiel, Isaías, já haviam profetizado um tempo em que, de uma linguagem figurada, Deus tiraria aquele coração de pedra e colocaria um coração de carne. E assim, Deus estava querendo dizer que colocaria o seu Espírito nos homens e os homens, então, guardariam os seus mandamentos. Nós vemos essa ação mais profunda do Espírito Santo na consciência do homem e também vemos um segundo momento dessa ação do Espírito Santo, quando Deus deixa claro através de Joel que os homens seriam cheios do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo que estariam agindo na sua vida. Então, nós vemos ali já dois aspectos sobre o Espírito Santo. Uma que ele era operativo, mas não muito acentuado.
Vimos também que no Antigo Testamento, essa ação mais forte, mais presente, proeminente do Espírito Santo era uma bênção futura, era uma promessa que viria com o advento do Messias. E no terceiro momento nós vimos aí que essa manifestação do Espírito Santo estaria vindo em conexão com a vinda do Messias. Já vimos que ela era num aspecto futuro, o derramamento seria num aspecto mais futuro, profético. E sabemos que essa expectativa seria muito ligada com a vinda do Messias. O próprio João Batista deixou claro que quando ele estava batizando, e ele informou que ele batizava com água, mas aquele que haveria de vir depois dele batizaria os homens com o Espírito Santo. Então, essa expectativa dessa ação mais forte do Espírito Santo estava atrelada à vinda do Messias. João Batista confirmou que isso haveria de cumprir, porque o Messias já era chegado e era uma expectativa, então, em que essa ação do Espírito Santo haveria de ocorrer no momento em que Jesus viesse e inaugurasse a sua igreja. É claro que primeiro, antes disso acontecer de forma mais efetiva com a igreja, aconteceu no ministério de Jesus, quando Jesus haveria de ser ungido pelo Espírito Santo para cumprir o que estava no livro de Isaías, capítulo 61, para proclamar liberdade aos cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor e todas aquelas promessas que caberia de se cumprir na vida do Messias.
Concluindo então, essa primeira parte aí sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós chegamos à conclusão que, apesar da doutrina do Espírito Santo estar sendo formulada no contexto do Novo Testamento, e isso não quer dizer que sobre a pessoa, a atuação do Espírito Santo e a sua composição na doutrina da Trindade não já devesse ter sido observado no Antigo Testamento. Nós observamos que há várias informações que provam a sua pessoalidade, né? Ou seja, o Espírito Santo como pessoa, a sua ação criadora, a parte da pessoa de Deus, no sentido de que existia o Deus Pai, o Deus Espírito Santo também estava ali presente, agindo de forma distinta, e é claro, apesar de ele agir de forma distinta da pessoa do Pai, ele estava agindo em consonância, em união com o Deus Pai também. E temos várias passagens que provam isso aí. Nós vimos aí então, né, logo no início do livro de Gênesis, a atuação dele criadora, né, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vimos outras passagens também em que o Espírito Santo está agindo na vida das pessoas, né? Seja capacitando, seja orientando, tanto lá os reis, quando eram ungidos. Nós temos o caso de Salomão, que a partir do momento que ele recebeu uma capacitação, uma sabedoria sobrenatural, foi o Espírito Santo que deu aquela sabedoria para ele. Nós vimos ali ele capacitando ali os artífices, né, que fizeram o material da tenda da congregação. Vemos a capacitação do Espírito Santo na vida de Davi, na vida de Sansão, de forma sobrenatural. Vemos na criação do homem, ali o Espírito Santo fazendo parte, quando a Bíblia diz de forma plural, em que Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse elemento plural deixa claro aí a participação da Trindade, né, quando criou o homem. Então são muitas fontes, muitas passagens em que já se observa a atuação do Espírito Santo. E, claro, como a revelação de Deus é progressiva, o povo de Israel talvez não estivesse preparado para essa revelação, porque nós já observamos na história do povo de Israel um apego muito grande à idolatria. E se eles não tivessem a percepção perfeita sobre a Trindade, poderiam idealizar deuses. E por isso eles não estavam preparados, e somente a partir de Jesus Cristo é que nós vamos ter assim, uma revelação mais plena e completa sobre o Espírito Santo. E a conclusão que nós chegamos é que a atuação do Espírito Santo, caracterizada do Espírito Santo, é caracterizada por transformação, operação e criação revelada no Antigo Testamento, corresponde às seguintes maneiras em que ele foi revelado: espírito regenerador, espírito dinâmico e espírito criador. E agora nós vamos ver uma coisa muito importante, um fato muito importante para nós, estudantes da Bíblia, no Novo Testamento. É extremamente frutífero estudarmos sobre a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, porque é no Novo Testamento que vai trazer uma revelação mais clara sobre essa terceira pessoa da Trindade, a sua ação, as suas maneiras de agir no contexto do mundo, né? Tanto no mundo dos ímpios, porque ele vai trazer ímpios para Deus, ele vai convencer, e nós veremos isso daqui a pouco, quando no seio do povo de Deus, da sua igreja. Mas antes de nós vermos essa atuação ainda nesse momento tão importante na vida dos homens, nós vamos voltar um pouco, que a primeira etapa da ação do Espírito Santo no Novo Testamento vai ser na pessoa de Jesus Cristo. O Novo Testamento introduz a dispensação do Espírito Santo. A sua atuação na vida de Jesus Cristo prefigura a sua futura atuação dos homens. Isso é maravilhoso. O que o Espírito Santo fez na vida, no ministério de Jesus, na morte e na ressurreição,
prefigura muito do que esse mesmo Espírito vai fazer na vida de todos aqueles que receberem a salvação de Deus e, por meio da salvação, tudo aquilo que seria uma consequência dessa salvação, que seria o envio do Espírito Santo ao coração dessa pessoa. Mas vamos nos fixar primeiro sobre essa atuação do Espírito Santo na pessoa de Cristo. Os títulos Espírito de Cristo, Espírito de Jesus Cristo, indicam a relação entre Cristo e o Espírito Santo. Como os dois são membros da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, a relação entre esses dois membros da Trindade, o Filho e o Espírito Santo, é uma forma tão elaborada, tão intrínseca, tão harmônica e perfeita, que muitas vezes vai ser confundido. Quando nós vemos a expressão Espírito de Cristo, pode pensar que esse Espírito de Cristo seria um outro Espírito, ou o próprio Jesus. Não, ele está falando do Espírito Santo, porque quem envia o Espírito Santo é Cristo. Paulo diz lá no livro de Romanos que quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Mas, na verdade, anteriormente ele fala que os que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Vemos aí também que o Espírito Santo está sendo chamado Espírito de Deus, mas é o mesmo Espírito. Nós vemos uma coisa muito importante, essa relação entre Cristo e o Espírito Santo era tão intrínseca, tão perfeita, mas que ela vai remontar à época da concepção de Cristo. Cristo, ele é o Filho de Deus por excelência e em essência, porque ele não vai ser gerado por homens. Lemos ali que quando Maria questionou como, que ela ia conceber o Salvador do mundo, o próprio anjo falou que o Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo, estaria sobre ela, pelo que o ente que dela seria gerado pelo Espírito Santo, razão por qual ele seria considerado Filho de Deus. Então o Espírito Santo já começa na concepção de Cristo. Quem gerou a Cristo no ventre de Maria foi o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele é imaculado, por isso que Jesus é absolutamente santo, porque ele não foi gerado por um homem que tenha a questão do pecado, a sua natureza pecaminosa. Pecador gera pecador, mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E por isso também Paulo descreve a Cristo como Espírito vivificante. Jesus não é o Espírito, mas ele concede o Espírito, que é o Espírito Santo, aos homens, e por meio desse Espírito, Jesus exerce sua onipresença. Quando Jesus envia o Espírito Santo ao coração do pecador salvo, que ele vem morar ali e passa a ser morada do Espírito Santo, na verdade, também o próprio Jesus está ali manifestando a sua onipresença no coração daquele homem, por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito vivificante, repetindo, Jesus não é o Espírito, mas ele concede o Espírito aos homens. E por meio dele, desse Espírito, Jesus exerce a sua onipresença. Jesus Cristo viveu todo o seu ministério sob a estrita dependência do Espírito Santo. Então, nós vemos que a ação do Espírito Santo na vida de Jesus começou na sua concepção. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Jesus permaneceu na sua santidade, na sua vocação, todo o seu processo de infância e adolescência, sob essa ação do Espírito Santo na sua vida santificadora, e Jesus vai exercer o seu ministério totalmente na dependência do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, depois que ele foi batizado, o Espírito Santo ali no batismo desceu sobre ele em forma de pomba, e ali ele foi levado ao deserto para ser provado. E a Bíblia diz que quando ele saiu daquele deserto provado e aprovado, ele veio cheio da virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo ali naquele deserto o capacitou para o exercício do seu ministério. As profecias acerca da vinda e atuação do Espírito Santo são cumpridas por meio de Jesus Cristo. É Jesus, a sua vida, o seu ministério, o seu sacrifício,
a sua morte e a sua ressurreição, que vai permitir que o Espírito Santo desça ao coração dos homens, para que o Espírito Santo também atue no coração dos homens. Jesus disse que importava, né? Jesus falando para os discípulos, importa que eu vá para que o Espírito Santo venha. E ele haveria de conceder esse Espírito Santo. Então nós devemos o Espírito Santo na nossa vida hoje a tudo que Cristo fez, abrindo a janela dos céus para cumprimento das profecias acerca da manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento. Ainda com relação ao Espírito em Cristo, nós vamos ver aqui uma coisa importante. O Espírito é mencionado em conexão com as seguintes crises e aspectos do ministério de Cristo. Vamos ver aqui alguns momentos em que o Espírito Santo estava ali, agindo, com grande profundidade na vida do Filho de Deus. Primeiro, no seu nascimento, nós já mencionamos que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, porque ele estava ali sendo gerado como o ente santo, imaculado, e ele tinha que ser gerado por alguém que não tivesse uma natureza pecaminosa. E é muito importante nós vermos essa diferença, porque Cristo era um homem sem pecado, mas no corpo do pecado. Cristo, na sua natureza, na sua essência, era sem pecado. Ele foi concebido no ventre de uma mulher, que, é claro, como os homens são pecadores. Isso não tornou Cristo pecador, mas Cristo teve o corpo do pecado, que é esse novo corpo. Corpo com as suas limitações, corpo com as suas dificuldades e as suas inclinações. E esse corpo não dominou a pessoa de Cristo quanto ao pecado, porque Cristo não tinha a natureza pecaminosa. Vimos aí então uma coisa muito importante, que o sacrifício de Cristo foi totalmente aceito pelo Pai, porque ele foi oferecido por um homem puro e imaculado. Apesar de Jesus ter o corpo do pecado, ele não tinha natureza. Eu e você não poderíamos oferecer o nosso corpo em sacrifício por ninguém, nem por nós mesmos, porque nós temos o corpo e a natureza pecaminosa, aquilo que corrompe, aquilo que nos separa de Deus, que a Bíblia diz que é o pecado. Cristo não tinha pecado, então ele podia oferecer o seu corpo em sacrifício e foi aceito pelo Pai, porque ele era o Cordeiro imaculado de Deus, sem mancha e sem pecado. Vemos ali no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, vemos passagem que diz que Jesus é a nossa Páscoa. O livro de Hebreus é recheado de exemplos de que Cristo é tanto o sacrifício perfeito como o sumo sacerdote perfeito. Primeiro porque ele ofereceu o sacrifício de si mesmo, e esse sacrifício foi eficaz. A ação do Espírito Santo no ministério de Cristo. Cristo viveu sob total dependência do Espírito Santo. E o seu ministério revelou a manifestação gloriosa de Deus. O batismo foi o momento em que ocorreu a capacitação do Espírito Santo para o início do seu ministério. Jesus anunciou esse evento profetizado, desse evento que já foi profetizado quando da sua unção. Nós lemos aí que logo depois do seu batismo, em que ele começou as suas ministrações, ele entrou na sinagoga, abriu o capítulo 4, nós vemos ali no capítulo 4 de Lucas, em que ele se reporta uma profecia de Isaías, capítulo 61, em que ele abriu o livro e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar boas novas, para libertar os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, e vários aspectos ali daquela profecia. E Jesus diz: essa profecia se cumpriu. Então Jesus está deixando claro do seu ministério, totalmente capacitado pelo Espírito Santo. Na crucificação, o Espírito Santo agiu também na vida de Jesus. O mesmo Espírito que o conduziu ao deserto o sustentou para consumar o seu ministério. A Bíblia diz ali em Hebreus capítulo 9, versículo 14, que ele se ofereceu pelo Espírito
Espírito eterno, a si mesmo, imaculado a Deus, que o conduziram a completar o seu sacrifício. Hebreus 9,14 diz que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Ou seja, o Espírito Santo estava ali capacitando Cristo no seu corpo limitado a que seu sacrifício fosse perfeito, motivando, sustentando a Jesus naquele momento tão difícil. O Espírito eterno estava ali com Cristo naquela oferenda daquele sacrifício. O Espírito Santo encheu a mente de Jesus de ardor, zelo e amor persistentes, os quais o conduziram a completar o seu sacrifício. Seu espírito humano estava de tal modo saturado e elevado pelo Espírito de Deus que Jesus vivia no eterno e invisível e assim pôde suportar a cruz, desprezando aquela afronta. É o que nós vemos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Vemos também que também como último ponto aqui com relação ao Espírito em Cristo, no tocante à sua ressurreição. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo foi o agente vivificante na ressurreição de Cristo. Nós vimos ali em Romanos 8, no Romanos capítulo 1, versículo 4, e no 8:11, que nós vimos ali Paulo falando que se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo habita em nós, esse mesmo Espírito nos capacitará a estar com ele. Ao se manifestar ressurreto aos seus discípulos, Jesus ele soprou sobre os seus discípulos esse Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. Está lá em João capítulo 20, versículo 22. Mas isso ainda não era o revestimento de poder que haveriam de receber para o exercício do seu ministério. Mas na sua ressurreição, Jesus, que teve o seu sacrifício aprovado pelo Pai, soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Mas agora vamos ver uma coisa muito importante: o Espírito Santo na vida dos homens. A obra do Espírito Santo no homem. Basicamente, tudo que ocorreu na vida e ministério de Jesus sob a ação do Espírito Santo prefigurava aquilo que aconteceria também com os seguidores de Cristo, ao descer sobre eles o mesmo Espírito, com alguns detalhes que seriam específicos para a raça humana. Nós vamos ver assim que, é claro, que a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus foi em alguns pontos diferenciadas, por causa da missão de Cristo, que era também diferenciada. Mas em muitos pontos nós vamos ver a ação coincidente do Espírito Santo, tanto na vida de Jesus, como também na vida da igreja. Vamos ver alguns dos aspectos da ação do Espírito Santo. O próprio Jesus disse que quando ele fosse, o Consolador haveria de vir. E ele afirmou que esse Consolador era o Espírito Santo. E que ele iria atuar na vida dos homens, no primeiro momento, convencendo os homens. Atuando na consciência dos homens quanto a 3 aspectos. Ninguém consegue se converter, ninguém consegue trocar o seu coração de pedra por um coração de carne sem que esses 3 detalhes aconteçam na sua vida. O primeiro detalhe muito importante é com relação à convicção, em relação ao pecado. Jesus disse que o primeiro aspecto que os homens devem ser convencidos é com relação ao pecado. E esse pecado se refere ao pecado de incredulidade, porque eles não creem em Cristo. Vemos aqui em João, no capítulo 16, versículos 7 a 11, com relação a essa atuação do Espírito Santo para convencer os homens do pecado, que descreve a atuação do Espírito Santo como promotor de justiça, procurando despertar e convencer o homem quanto à justiça e ao juízo de Deus sobre o pecado. E assim, quando ele age como promotor, condenando no coração do homem, trazendo constrangimento, o senso de acusação com relação à vida que ele está levando diante de Deus, que atrairia o juízo de Deus. O Espírito Santo então vai agir com relação a esse convencimento do pecado na seguinte área.
principalmente isso, essa grande verdade, o pecado de incredulidade. Pedro acusou a nação israelita de não crer em Jesus Cristo e, assim, os demais pecados surgem quando esse desaparece. É muito importante, então, voltando um pouquinho aqui, Pedro acusou a nação israelita de não crer em Jesus e o crucificá-lo. Isso é descrito como um pecado único, ou seja, eles crucificaram a Cristo porque não creram nele. Esse pecado de incredulidade é um pecado único, é um pecado muito específico e importante, porque onde esse pecado permanece, todos os demais pecados surgem. E quando esse pecado desaparece, os demais também desaparecem. Só o Espírito Santo pode convencer o homem da gravidade desse pecado, a gravidade de rejeitar em confiar em Cristo. A profusão de religião que nós temos hoje, de religiões, segmentos, crenças, muitas delas desprezam os fundamentos do Evangelho. E quando eles desprezam os fundamentos do Evangelho, de que é por meio de Jesus Cristo que ele é justificado, o homem está sob o juízo de Deus, ele está sob esse pecado da incredulidade. Ele ouve falar do sacrifício de Cristo, mas o rejeita, preferindo outros caminhos para a sua justificação, que no fim trará a sua condenação. Outro aspecto da convicção: se o primeiro aspecto é convencer o homem do pecado, notadamente o pecado de incredulidade, o segundo é a justiça de Cristo, que ele vai procurar convencer os homens. Jesus disse: da justiça, porque vou para o meu Pai. A ressurreição de Cristo provou que a acusação de que ele era malfeitor e impostor eram falsas, provando aos judeus que ele era tanto justo como também a única fonte e caminho da justiça. Quando Jesus ressuscitou, ele foi o único homem que aconteceu isso, né? Ele provou para o mundo que o dono da vida aprovou o seu sacrifício e que Cristo se tornou a nossa justiça. Quando os homens rejeitam essa justiça de Cristo por nós, o homem precisa ser convencido que ele está indo num caminho perigoso. Nós vimos aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, que diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual foi feito por Deus para nós em nosso favor, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Vemos o terceiro aspecto dessa ação do Espírito Santo procurar convencer. O primeiro, nós vimos, é convencer o homem do pecado, convencer o homem da justiça de Cristo, e o terceiro aspecto, convencer o homem sobre a realidade do juízo de Satanás. Cristo, através do Espírito Santo, o homem haveria de ser convencido de um juízo. E esse juízo, Jesus deixou claro, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Se o príncipe desse mundo está julgado, todos os seus seguidores, homens que rejeitam a palavra de Deus para aceitar as influências, os pensamentos de Satanás, também entrarão em juízo e condenação de Deus. Vimos aqui, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. João capítulo 16, versículo 11. A cruz foi uma demonstração de verdade e da verdade de que o poder de Satanás sobre a vida dos homens foi destruído e de que a sua completa ruína também já foi decretada. Temos várias passagens aí que o próprio Jesus diz: olha, o príncipe desse mundo já está julgado, eu não tenho nada dele, o inferno já foi preparado para o diabo e seus anjos. Nós vemos no livro de Apocalipse várias passagens sobre o juízo, um decreto de juízo do inimigo que foi selado com a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Se esse inimigo perverso já tem a sua condenação garantida, quanto mais aqueles que lhe seguem e lhe obedecem. Então, o homem deve estar consciente de que ele deve aceitar a direção do Espírito Santo, que procura convencê-lo do pecado de incredulidade, do pecado de não aceitar a justiça de Cristo,
e do pecado de pensar que não haverá juízo para ele se ele não estiver na pessoa de Jesus Cristo. Mas vemos agora um segundo momento, né, da ação desse Espírito Santo na vida do homem. Nós vimos aí que o primeiro momento, a primeira ação do Espírito Santo é atuar na consciência dos homens, despertando a sua alma, o seu espírito, inquietando o seu coração com relação ao juízo de Deus e à rejeição divina pela situação que ele está, e o Espírito Santo vai convencê-lo, né, de que o Evangelho é o caminho da salvação, de que Jesus Cristo é aquele que pode mudar e perdoar a sua vida. Quando o Espírito Santo consegue convencer o homem, levando-o aos pés de Cristo, aos braços de Jesus, vemos aí uma coisa maravilhosa, né? Que a Bíblia diz então que é concedido a esse homem ser morada do Espírito Santo. E quando isso acontece, do Espírito Santo vir morar no homem, vai acontecer o processo maravilhoso de regeneração. Jesus falou, né, de quem não nascer da água e do Espírito não poderia ver o reino de Deus. Jesus deixou claro de uma necessidade do homem nascer do Espírito. Explicando talvez numa linguagem mais fácil, pecador gera pecador. Um homem gera um outro homem, que esse homem é pecador. Jesus está deixando claro que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. É necessário que aquele homem que nasceu, né, foi originado de outro pecador, nasça de novo. Mas esse novo nascimento agora vai ser sobre a ação de outro ser, que não vai ser um ser humano, vai ser o próprio Espírito Santo. Ou seja, quando o Espírito Santo entra no coração dessa pessoa, ele gera nessa pessoa uma nova criatura. Por isso que a Bíblia diz muito claro sobre a questão da regeneração. Lembrando que a palavra ré quer dizer novamente, né, um prefixo, e generar vem de gerar, ou seja, a pessoa foi gerada novamente. O Espírito Santo implanta naquela pessoa uma nova pessoa. Aquele Espírito Santo vivifica aquela pessoa que estava morta espiritualmente, como diz no capítulo 2 de Efésios, né, em que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos vivificados pela ação do Espírito Santo. Então, essa primeira ação do Espírito Santo, né, na vida da pessoa que se converte a Cristo, que é a regeneração. Assim como na criação, o homem foi feito do barro por Deus, e quando Deus o fez, já estava ali aquele barro pronto, o formato já estava pronto, mas não tinha vida. E Deus soprou naquele homem o Espírito da vida. Assim acontece também hoje, né, como nós informamos em Efésios capítulo 2, em que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos como aquele boneco, inerte, sem saber e presenciar e usufruir a vida de Deus, porque os nossos pecados nos separavam de Deus. Mas por meio do Espírito Santo, nós recebemos agora esse novo sopro, o sopro regenerador. E aí sim passamos a ter vida com Deus. E essa vida implantada em nós propiciou para nós uma natureza divina, perdida no jardim do Éden. Ainda que essa natureza não seja perfeita, né? Já recebemos um novo nascimento, mas não recebemos a perfeição. E isso nós vamos ver daqui a pouco sobre um outro processo que vai acontecer em nossa vida. Se no primeiro momento recebemos a regeneração, que foi a vivificação e a geração da vida em nós, nós agora passamos a um segundo momento muito importante, que é a habitação. Graças à regeneração, o Espírito Santo limpou a casa, o homem passa a viver em união com Deus, que é chamado também agora. Essa nova habitação, essa nova união com Deus permitiu que nós passássemos a ter e ser morada e habitação de Deus. E isso tudo, né, essa vinda do Criador para o nosso coração, ela foi facultada pela ação do Espírito Santo em nós, preenchendo absolutamente o vazio que faltava. O ministério especial do Espírito Santo é o de habitação no coração dos homens,
tornando o homem um santuário. Vimos muito claro isso aí, lá no livro de Coríntios, no capítulo 6, em que Paulo diz que não sabeis que vocês são o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vós, e isso é maravilhoso, essa ação do Espírito Santo. Em decorrência dessa ação, nós primeiro fomos justificados pelo Espírito Santo, isso permitiu a nossa regeneração, permitiu que nós passássemos a ser habitação de Deus. Em decorrência desse processo, nós vemos agora também a ação santificadora. Recebemos também a ação de santificação do Espírito Santo. Apesar da regeneração efetuar no homem um novo princípio de vida, isso não torna os filhos dos homens perfeitos, permanecendo a debilidade hereditária adquirida. E ainda, nesse novo estágio, como nós falamos, o homem não é perfeito e nós temos agora duas naturezas. Nós temos agora a nova natureza, que diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nos tornamos nova criatura, mas ainda com resquícios da velha criatura. Temos essas duas naturezas, a de Deus, que foi implantada em nós pelo Espírito Santo, mas ainda temos a natureza do pecado, vivendo em uma guerra constante, para suplantar essa natureza de Deus. Isso nos faz então saber que ainda falta vencermos o mundo, a carne e o diabo. Por isso, o Espírito Santo opera de maneira vital e progressiva. A nossa alma é renovada gradualmente no processo de andarmos com Deus. A nossa fé deve fortalecer-se por meio das provas. O amor deve fortificar-se para sobreviver a dificuldades e às tentações. As seduções do pecado precisam ser vencidas e os hábitos e tendências devem ser corrigidos, ou seja, recebemos um novo nascimento e a partir daquele momento, como crianças, vamos aprender a andar com Deus até alcançar um processo de maturidade. A maior prova de que alcançamos essa maturidade nesse processo de andar com Deus como nova criatura é quando o nosso caráter vai sendo moldado paulatinamente no decorrer da nossa existência, durante as nossas dificuldades, tentações, crises, e permitindo e perseverando em andar segundo a palavra de Deus, nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, sabendo lidar e sabendo que devemos ser moldados em vários aspectos da nossa vida. Por fim, com relação a ação do Espírito Santo no coração do homem, nós vemos esse elemento tão importante que é o revestimento de poder, muitíssimo importante. No Atos capítulo 1, versículo 8, nós vimos aí que o Senhor ordenava que ninguém saísse de Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder. Essa ação do Espírito Santo visa o serviço cristão e não a regeneração, que aconteceu lá atrás. É muito importante nós sabermos essa pequena e tênue diferença entre os dois aspectos da ação do Espírito Santo. Nós vamos ver então que uma ação do Espírito Santo inicial é aquela quando nós somos gerados de novo. Esse fato de sermos gerados de novo também é chamado de batismo. Nós fomos, temos o batismo que nós emergimos, fomos imersos no mundo do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, fomos selados. Essa ação que permitiu o nosso novo nascimento é o batismo que nos torna propriedades de Deus, fomos selados pelo Espírito Santo. É a primeira dimensão e a mais importante na vida do ser humano. É quando ele é batizado, selado, imerso, tornando-o agora uma nova criatura. Uma segunda dimensão do Espírito Santo, que é muito importante agora, é a dimensão do batismo com o Espírito Santo, que nos dará uma capacitação para o serviço. É um derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida, que nos permitirá ter algo de sobrenatural em nós, um poder sobrenatural, em que pelo nosso falar, pelo nosso agir, pelas nossas mãos, algo irá acontecer e mudar e influenciar aqui na existência humana.
Essa promessa do derramamento do Espírito Santo foi dirigida a homens que já andavam com Cristo, né? Ou seja, nós lembramos que quando Jesus ressuscitou, ele soprou sobre o Espírito Santo. E nós vemos aqui que no segundo momento Jesus falou: mas vocês fiquem em Jerusalém. Ainda há uma outra ação do Espírito Santo que deve atuar na vida de vocês. Fiquem em Jerusalém, até que esse Espírito Santo seja derramado de uma forma diferente na vida de vocês, de tal modo que vocês me serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os sinais irão acompanhar a igreja que for cheia desse Espírito Santo. Quais sinais? Contra as forças de Satanás, sinais, o poder, sinais do poder em que enfermidades vão ser curadas de forma milagrosa. E muitos outros sinais que irão nos acompanhar, desde que passemos a essa segunda etapa de receber a ação e o derramamento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, capacitando para o serviço. Concluímos, nós dizemos aqui que o efeito desse revestimento pode ser comparado com a situação antes e depois do Pentecoste na vida dos discípulos. Com isso eu quero dizer que, se você observar, antes do Pentecostes, mesmo Jesus tendo aparecido para os discípulos, nós encontramos homens que conheciam o Senhor, mas com o coração cheios, tomados pelo medo, de preocupações e dúvidas, e não saíam daquele tabernáculo. Mas depois que o Espírito Santo foi derramado, aqueles homens que antes eram temerosos, agora estavam tomados pelo espírito de fé e pelo espírito de ousadia. Se você tem dificuldade na sua vida ministerial, se você sente que na sua vida está faltando este poder que lhe dê tanto ousadia como capacitação para que coisas mudem na vida das pessoas. Palavras às vezes não estão fazendo essa mudança, mas quando somos cheios do Espírito Santo, essa palavra ungida pode tocar corações, curar enfermos e ressuscitar mortos. E aqui, meus queridos irmãos, nós terminamos esse breve comentário sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, inicialmente na vida de Cristo e na vida do homem. No próximo bloco estaremos estudando sobre a ação do Espírito Santo na igreja. Fique conosco, é um prazer muito grande poder estar com vocês nesse momento. Deus em Cristo o abençoe.